Fala galera, no vídeo de hoje vamos iniciar uma série que vai falar sobre radioatividade e energia nuclear. A intenção é falar sobre as origens da manipulação com radioatividade. Posteriormente vamos avançar e falar sobre o uso militar, tanto do projeto nazista como do projeto Manhattan. Vamos falar também sobre o uso na medicina e também na geração de energia. Na área de química temos o professor Vinícius Carvalho, mestre em ciência e tecnologia de polímeros, e o professor Fred Chan, que é mestre e doutor em ciência e tecnologia de polímeros. Na física chamei meu colega Milton Alves, que é mestre em engenharia de reatores nucleares. Além disso, doutor em mecânica computacional. Dessa forma, propusemos então uma abordagem interdisciplinar, abordando a história, a física e a química, de modo que possa ajudar todos vocês. Desde já peço, se você gostar do vídeo, dê um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Confere o vídeo aí. Para falar de um tema muito interessante, que é para falar sobre radioatividade. É um tema que está muito presente nas nossas vidas e muitas dúvidas podem nos gerar. E com isso a gente convidou, eu sou o professor Vinícius, de Química, que vocês já conhecem, o professor Fred Legan. E aí, galera? Tranquilidade? Temos dois professores especialistas aqui. Então aqui hoje o professor Daniel Dias. Boa tarde, professor Daniel Dias. Boa tarde, meu querido. E o professor Milton Alves conosco também. Professor Milton, como é que o senhor está? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aqui? Podemos começar esse debate aí? Mas vamos começar com uma origem histórica, né? A gente começa aí dos anos de 1895. Quem quer começar a contar um pouquinho dessa história aí de como é que a radioatividade está presente na nossa vida? Os cientistas, na época, faziam um tipo de experimento muito comum, que era a chamada análise dos raios de tubos catódicos, né? Ou em tubos catódicos. As chamadas ampolas de Krug's, né? Basicamente, o experimento consistia de você estabelecer uma diferença de potencial num tubo mesmo. Isso é um tubo porque vai dar origem depois ao tubo de imagem das TVs, mas agora mais antigas, né, que nós temos, né? Mas você estabelecia uma diferença de potencial num tubo. Esse tubo tinha um gás lá rarefeito lá dentro, e quando você ligava o equipamento, tinha um fluxo de elétrons, né, de um lado para o outro, e esses elétrons produziam alguns efeitos dentro desse gás rarefeito, né? E um desses efeitos era a emissão de radiação, só que radiação luminosa, a luz, que se conhecia. E aí um cientista, né, o Röntgen, acho que é assim que fala, né, tem um trema no Wilhelm Röntgen, um alemão, ele percebe que um tipo de radiação que é emitida, ela não é visível. E ele só consegue perceber que essa radiação existe, né, que foi produzida na experiência, porque ela faz uma impressão em chapas fotográficas. E na época, como ninguém sabia do que se tratava, era uma coisa invisível, deram o nome de raio-x. E o nome pegou, né? Mas, assim, muito rapidamente, a técnica começou a ser utilizada, inclusive, em radiodiagnóstico, porque essa radiação ela era invisível, mas tinha o poder de penetrar em corpos opacos, né? Atravessava corpos opacos. Então, quando você colocava, de repente, a mão em frente a uma radiação como essa, os ossos, né, não eram atravessados por ela, então ficava uma sombra na chapa fotográfica, e você conseguia identificar se tinha algum problema, alguma fratura, né, se o osso tinha rompido, enfim. Esse foi um grande salto para a medicina já nesse momento, né? Essa revolução inicial do raio-x, porque até então toda a medicina diagnóstica ela era muito invasiva, né? Você precisava abrir o corpo de alguém para descobrir, por exemplo, se o osso está quebrado, e de repente você começa a ter um avanço na medicina, já de cara, assim, de você poder ver através dos corpos, né? E imagina isso na época, né, gente? No ano seguinte, em 1896, um outro cientista, o Becquerel, ele vai perceber que acontece algo parecido, mas sem usar as ampolas de Krug's. Ele, na verdade, ele faz uma experiência com sais de urânio, né? Esses cientistas, na verdade, todos eles estudavam fluorescência e fosforescência de materiais. E o Becquerel, ele achava que, de alguma maneira, a luz era que estimulava esse tipo de fenômeno nos materiais, nos elementos químicos, né? E aí ele pegou o urânio, colocou no Sol, e achando que o Sol, né, faria com que esse urânio emitisse algum tipo de radiação que provocaria a fluorescência, a fosforescência em outro alvo, né? E, para surpresa dele, ele fez essa experiência num dia de pouco sol, né, nublado, e ainda assim a chapa fotográfica foi impressionada. E aí ele percebeu que não era exatamente a luz que estimulava aquele tipo de comportamento no urânio, né? Que seria algo intrínseco ao próprio elemento químico, ao próprio material. E dali surgiu essa ideia de que tem um efeito aí, que é do próprio urânio, né?
de emissão de radiação, que também é invisível, que a gente não vê. E só mais à frente é que o casal Curie, né? Acho que o Daniel pode explicar, se ele quiser, pode falar um pouco a respeito, né? Vai investir um pouco mais nos estudos e vai acabar aprofundando, né? Um pouco essa relação. E aí é interessante notar essa relação também do Pierre, né, com a Marie Curie, né, como é que evidencia ali um jovem casal de cientistas, toda uma cena que tem, né, científica nessa virada do século XIX para o século XX. Né? E ela, primeira mulher a receber o prêmio Nobel de Física em 1903, depois, né, de Química em 1911. Então você tem assim uma inovação nesse momento, né? As mulheres se colocando cientificamente nesse momento. Isso, depois teve, por ser a Borg, né, foi o elemento que foi dado o nome de Cúrio, em homenagem ao casal Curie. E o que eles fizeram, Milton? Fala pra gente um pouquinho como é que foi esse experimento do casal, o que eles descobriram de fato. Então, eles, na verdade, eles faziam um trabalho com o tório, né, que é um elemento que tem propriedades parecidas com o urânio. O fenômeno de impressão de chapas fotográficas era algo que acontecia dentro do próprio elemento químico, né? E não, como eu disse antes, né, não era algo que era estimulado por uma radiação luminosa, pela luz solar, não é nada disso, né? Assim, eles trabalham por muitos anos nisso, né? E é interessante notar como é que assim, o papel dela, enquanto cientista, né, na descoberta, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, o de Física, né, em 1903. Você tem a descoberta dos elementos, né, o polônio, o rádio. É até uma referência a país natal dela, né, o Polônia, né, a Polônia, que ela veio refugiada de lá e está vivendo ali na França. E é interessante essa relação entre os dois. O Becquerel suspeita, a princípio, né, de que esse fenômeno não era algo que via de fora, né? Não era uma radiação que promovia a emissão de qualquer outra coisa no urânio. E quem vai perceber que é um fenômeno intrínseco ao elemento é justamente o casal Curie. O prêmio Nobel de Física é dividido entre a Marie, o Pierre e também o Becquerel. Os três levam juntos, porque estudam juntos investigando esse tipo de fenômeno. É a Marie Curie que percebe que isso é um efeito que vem do núcleo atômico, enfim. E é até curioso que, no primeiro momento, ela nem seria contemplada com prêmio, né? O marido que colocou essa questão da participação dela foi efetiva pelo processo. E aí, nos bastidores, faz aquele acerto para que ela também apareça, inaugurando, como eu falei aí, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. Então você está dizendo que tipo, ela não seria inicialmente agraciada, seria só os homens. Exatamente, inicialmente não seria. Quem sinaliza é o Pierre falando acerca da participação dela, até mais efetiva em alguns momentos do que a dele. Como o Daniel falou, tem lá a descoberta do rádio, tem a descoberta do polônio, mas uma grande dificuldade que eles tinham era exatamente separar esse material, né? Assim, parece que para você conseguir, sei lá, 1 grama de rádio, você tinha que extrair 10 toneladas de um material bruto, né, para poder fazer lá a separação e tudo. Isso levava tempo, não era simples, ainda mais na época, né, com os recursos que eles tinham. Tem um documentário da famosa Madame Curie, né? Esse documentário fala sobre a ação dela na guerra em relação ao salvamento de vidas que permitia a questão do uso dos raios-x, porque quando os caras eram atingidos em guerra, né, por balas, eles tinham dificuldades de localizar e por conta disso eles abriam o indivíduo todo para achar a bala. E a Madame Curie, inclusive junto com a filha dela atuou com ela na Grande Guerra. Também ganhou Nobel depois, a filha dela. Né? Exatamente. Uhum. Esse documentário é muito, muito interessante. Ela convidou a filha, porque a filha, quem mais entendia dessa tecnologia na época era ela e a filha, porque por aproximação. E aí isso ajudou a salvar milhares de vidas dentro da Grande Guerra. Uma curiosidade, só para completar, é que o próprio governo francês não quis financiar a montagem do aparelho da Marie Curie para usar na Primeira Grande Guerra, que ela chamou de o carro Curie, é o Courier, se a gente preferir falar em português, né? Mas que a União, isso é bem interessante, a União de Mulheres da França é que deu financiamento para ela formar esses carrinhos e utilizar na guerra, podendo salvar milhares de vidas com esse carro radiológico. Ela, inclusive, na época, treinou 150 mulheres para atuar na Primeira Grande Guerra. Muito interessante.
Outra característica da época também é justamente essa falta de informação. Estão começando o negócio, né? Então, assim, as mazelas que ela vai ter na própria saúde, né? É interessante perceber como é que na época você tem uma coisa meio mambeme mesmo em cuidar, até porque está começando a lidar com essa tecnologia. Ela vai falecer de leucemia, né, fruto da manipulação que ela fazia com elementos radioativos. O marido não chega a acontecer isso com ele, porque ele vai ser atropelado por uma carruagem. Provavelmente por o mesmo destino dela. Né? Ele foi atropelado por uma carruagem e foi a óbito por esse motivo. Mas nesse primeiro momento, você tem essa coisa da contaminação, de manipular elementos radioativos sem proteção. Isso é uma coisa que é muito interessante nesse primeiro momento. Esses cientistas desbravadores davam a própria vida nesse primeiro momento. Né? Marie Curie, que teve aqui no Brasil, inclusive, também, né? O nosso Museu Nacional, enfim, você teve aí essa ação de cientistas nessa época no mundo. Seguindo aí, vale perguntar, pedir ajuda para o Sr. Milton. Muita gente tem a dificuldade de entender ou confunde um pouquinho o que é raio-x e o que é radioatividade. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Como é que é isso, Milton? Conta para a gente. Então, não são a mesma coisa, apesar da semelhança, né? Porque quando você pensa em espectro eletromagnético, o raio-x e o raio gama, que são radiações, né? Eles têm muita similaridade e se diferem basicamente por conta do comprimento de onda e, consequentemente, a frequência de cada um. E a frequência tem uma relação direta com a energia que cada uma dessas radiações carrega, né? Então, a radiação gama, ela seria uma radiação com frequência muito maior do que o raio-x e, portanto, carregaria muito mais energia. Por isso que é muito mais prejudicial, falando de termos de efeito biológico, né, para as pessoas. A questão é que o raio-x, ele é um tipo de radiação de origem eletrônica, né? Mas se a gente pensar só em transição eletrônica, então a gente poderia falar o seguinte: a luz, a radiação luminosa, né, que é visível, ela está associada a esse tipo de transição, e o raio-x seria algo semelhante, porém com uma transição um pouco maior, né? Como se a gente tivesse luz entre dois níveis, né, subsequentes de energia, mas o raio-x não, seria entre 2 ou 3 níveis. Né? Então você vai ter ali a emissão de uma radiação muito mais intensa, né? Mais energética. Dessas três que eu falei, eu poderia falar que a luz tem uma quantidade de energia que ela carrega, a gente tem a radiação ultravioleta, que é um pouco mais energética, o raio-x, que é mais energético ainda, e o raio gama, que é dessas aí a mais energética de todas. A questão do raio gama, assim como outros fenômenos radiativos, né, é que ela tem origem no núcleo atômico, diferente do raio-x, que tem origem eletrônica. Então, a emissão de radiação gama, a emissão de partícula beta, a emissão de partícula alfa, é toda associada a fenômenos que acontecem dentro do próprio núcleo. O que a gente chama de partícula beta, na verdade, nada mais é do que um elétron, se ela for negativa, é um elétron de origem nuclear. E pósitron é positivo, né? E isso é decorrente de transmutações que acontecem dentro do próprio núcleo. Por exemplo, eventualmente, se a gente tem um núcleo muito grande, né, com um número de massa muito grande, um nêutron, um próton pode sofrer algum tipo de transmutação. Um nêutron, por exemplo, né, como tem carga elétrica neutra, ele pode se transformar num próton, né, mudando a característica do elemento, mudando o número atômico dele, e a carga negativa, né, que existia antes para neutralizar esse elemento, para neutralizar esse próton, é emitir em forma de radiação. Então, basicamente é isso. O raio-x é um tipo de radiação de origem eletrônica e a radioatividade que a gente conhece, né, a partir da emissão de partículas alfa, beta e da radiação gama, tem origem nuclear. Ô, Milton, aproveitando que você falou isso, acho que às vezes fica uma confusão com relação a quando a gente vai fazer um exame radiológico. Foi bom você falar nisso, porque no exame radiológico era muito comum você chamar aquele equipamento de raio-x. É muito comum. Né? E, de fato, esse equipamento é de raio-x, mesmo ele tendo, por exemplo, como a gente viu que o acidente do Césio 137 foi causado por uma máquina radiológica. Bom, Fred, ótima pergunta. São dois equipamentos de natureza diferentes. O equipamento de raio-x, ele é de fato de raio-x. Você coloca lá, sei lá, uma parte do seu corpo exposta, né, a uma radiação. É uma bomba, assim, o cara liga e desliga, né, o técnico de radiologia, liga e desliga muito rapidamente. É uma foto, né? Que a gente pensava como fosse só uma foto, só o momento, né? É como se fosse uma foto. Você recebe um feixe de raio-x, não é isso? E isso vai impressionar a foto, né, a chapa fotográfica que está atrás do seu corpo, atrás do seu órgão que foi exposto à radiação.
No caso do acidente do Césio, lá em Goiânia, era outro tipo de equipamento. Era um equipamento usado para radioterapia. Na radioterapia, você tem um elemento que usa, sim, fonte radioativa. Então, você vai ter lá uma fonte de cobalto-60, né, que vai ser usada para produzir um feixe sobre algum órgão que está com algum problema seu, com o objetivo de matar aquelas células que são cancerígenas. E assim, e dessa forma livrar, né, o restante do órgão, o restante do corpo desse mal. Né? Então, assim, o objetivo é, de fato, matar células cancerígenas que estão se reproduzindo com defeito, né, que podem causar algo mais sério à frente. As pessoas elas confundem muito, achando que aquilo ali era uma máquina de raio-x. Inclusive, Não. eu já vi até documentário virem com um histórico errado dessa máquina, entendeu? Mas você já percebeu que mesmo lá no raio-x tem aquele símbolo, né, de radiação, né? Exatamente. É obrigatório, né? E que vai ser Uhum. o mesmo símbolo que você vai encontrar numa máquina de radioterapia. É o mesmo Sim. símbolo. Porque eles são perigosos, eles fazem mal. A máquina de radioterapia com cobalto-60 vai ser muito mais nocivo para o organismo do que o raio-x. Mas tudo depende, Fred, de tempo de exposição também. Assim, você pode passar perto de uma fonte de cobalto-60 muito rapidamente e não acontecer nada. Agora, se você ficar na frente de um equipamento de raio-x durante muito tempo, pode ser que você desenvolva alguma doença. Algum câncer, por exemplo. Os registas aposentam cedo, com 15 anos Isso que eu ia falar. de E também trabalho. tem a vestimenta de chumbo, né? Que eles precisam utilizar. A gente sabe que tem a proteção, o equipamento de proteção é muito importante para isso, né? A gente vai Não, falar uma dúvida que pode surgir é a seguinte: Milton, mas você usa uma bomba de cobalto, né? Uma fonte radioativa para tratar uma doença, e as outras células que vão ser atingidas, né? Ó, galera, assim, tudo que você faz com radioatividade, com radiação, né, gama, enfim, você precisa avaliar se vale a pena, né? Normalmente, assim, é um recurso, não é o primeiro, às vezes as pessoas tratam com quimioterapia, o que seria menos agressivo, mas em um caso mais sério, mais avançado, assim, ou você faz isso, ou corre o risco daquilo você gravar muito rapidamente. Então, assim, Milton, colocando na balança, vale a pena você fazer algo mais a gente tem que arriscado, né? a gente tem que levar em conta que uma doença como o câncer não tem necessariamente uma cura que seja de fato uma cura definitiva, né? O câncer hoje a gente sabe que tratamento, né? Só um a gente é um tratamento. tratamento, exatamente. Porque quando o cara fala assim, você está curado do câncer, você está, digamos assim, por algum tempo Momentaneamente. longe, né? Momentaneamente longe. Tem que monitorar o resto da vida, cara. Exatamente. O monitoramento é necessário, mas muito importante a explanação, muito obrigado, viu? Eu queria só voltar um pouquinho nessa história toda, né? Porque o que acontece? Quando o Becquerel, a Madame Curie, Pierre Curie faziam os experimentos lá sobre radioatividade, eles sempre analisavam, né, elementos químicos que tinham um número de massa muito grande, elementos muito pesados, né? E isso, a princípio, seria uma característica desse tipo de elemento. Então, você vai encontrar radioatividade no tório, no urânio. O urânio, assim, é o elemento limite, né, da tabela periódica, né? O Enrico Fermi ganha o prêmio Nobel, sacou? Também, por conta da descoberta da produção de materiais artificiais, elementos químicos radioativos, a partir do bombardeamento de núcleos atômicos com nêutrons, né? Isso vai dar sequência à descoberta da fissão. Porque o cara pega lá um átomo pequeno, aí bombardeia o núcleo dele, ele fica radioativo e vira um isótopo. Beleza. Mas quando pega átomos muito maiores, você tem, na verdade, a produção de um elemento que não é necessariamente um isótopo daquele. Você tem a produção de muitos elementos. Né, Milton? Quando você tem a experiência do Fermi, que faz essa coisa de bombardear o núcleo e gerar essa energia. Né? Então, assim, essa energia ela será utilizada, né, para fins militares. Os caras, de modo geral, né, tendem a gostar muito de tecnologias. Em períodos de guerra, de conflitos, principalmente na época que eram conflitos mundiais, você tem essa coisa de investimento em tecnologia muito grande. Então, assim, é interessante notar como é que esses experimentos de bombardear o núcleo e perceber que há uma energia ali e que essa energia pode ser potencializada em uma arma, seduz muito o meio militar. E esse experimento começa a migrar um pouco da academia para o meio militar. Falando sobre essas tecnologias também, né, na Primeira Guerra Mundial ficou como muito evidente o uso de gases tóxicos, né? Só que não tinha uma praticidade no campo de batalha. Depende do vento, né? Então você tem muito essa questão. Você, então, tem os gases tóxicos utilizados na Primeira Guerra Mundial, que eram, naquele momento, a grande tecnologia. Porém, nesse período entre guerras, você tem uma efervescência aí no meio, né, que está discutindo essa energia nuclear. Né?
Então, o mundo está ali na beira ali de conflitos, está acontecendo um monte de coisa, um monte de confusão. Tinha acabado uma guerra, uma Alemanha saiu arrasada da guerra, e aí você tem o Fermi na Itália, fazendo experiência, fascismo em ascensão, Mussolini também, né? Tem todo esse contexto aí, né? E o uso militar disso. Né? E aí, como foi falado, com um contexto de ascensão do fascismo, do Mussolini na Itália, do Hitler na Alemanha, isso vai se tornando muito interessante. E a própria Alemanha, no período pré-guerra, vai começando a experimentar isso. Né? Tanto é que os alemães vão caminhando por volta de 1938 para conseguir fazer a fissão nuclear. Ainda em escala experimental, mas vão conseguindo caminhar. Isso é muito louco, porque se a gente parar para ver friamente, quem estava nessa corrida assim, em relação a obter uma arma nuclear, então daqueles países, quem estava mais próximo de estar da bomba atômica era, de fato, a Alemanha nazista. Por algumas questões, acabou não chegando lá, dentre os quais a própria perseguição étnica que era feita naquele momento, muitos dos cientistas eram judeus, e aí vão sair da Alemanha, vão se refugiar em outros países, ou eram cientistas que eram de regiões dominadas pela Alemanha. E aí você tem todo esse cenário. Além da fuga de cérebros que a Alemanha vai ter naquele momento, por conta da perseguição étnica, o próprio governo alemão entende a energia nuclear como uma coisa interessante, ok, é para se tocar nesse projeto, mas ele tinha vários outros. Por exemplo, o Hitler era muito mais interessado na tecnologia de motores a jato. Então você tem essa questão também. E o projeto alemão ele vai caminhando, mas não na velocidade que poderia ter caminhado. Enquanto isso, toda a comunidade científica está muito preocupada. E aí tem a história, né, do Léo Szilard, né, aquele cientista húngaro-judeu que fica por dentro da situação do projeto nuclear alemão e fica bem intenso com essa questão. O Hitler não poderia ter uma bomba atômica. E aí é nesse momento que ele faz a conexão com Einstein, que era dos cientistas o mais famoso, o mais conhecido, para que o Einstein fizesse essa ponte aí com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos para alertar, olha, o Hitler ele tem um projeto expansionista, ele tem esse projeto militarista e tem a possibilidade de gerar uma arma de destruição em massa. E aí é importante a gente perceber como é que há essa mobilização por parte dos Estados Unidos para começar a ativar ali o que nós chamamos de Projeto Manhattan, que era o projeto, né, de confecção da bomba nuclear.